Olá, Singapura. Vocês adoram o clima, as chuvas de monção que caem sobre vocês. Na verdade, é bem agradável aqui. Não é muito quente. Estou muito feliz que eles estejam realizando isso em setembro, não no auge do verão. Antes de mais nada, tem um stand muito legal aqui que passamos um bom tempo construindo com muito amor. Então, obrigada a Steve e obrigada a todas as pessoas da equipe de eventos, Carol e outros que trabalharam duro para montar esse stand. E ele mostra não apenas o que fazemos com Cardano, que é o que a maioria das pessoas me conhece, mas também muitos dos nossos subprojetos menores que temos. E um projeto que comecei com meu irmão, faço algumas coisas com ele ultimamente, é uma empresa chamada Rosk Brew, que significa Hoskinson Homebrew. E nós realmente fazemos videogames com ela. Mas não qualquer videogame. Nós fazemos jogos da Nintendo, como o Nintendo original, porque programar é difícil. E vamos dificultar fazendo assembly de 8 bits. Então, pela primeira vez em 30 anos, compramos a propriedade intelectual de um videogame que meu irmão e eu jogávamos quando éramos crianças. Era chamado Crystal Minds, e fizemos uma sequência chamada Crystal Minds 2. E eu tenho aqui alguns desses jogos. Alguém quer? Sim, as pessoas adoram coisas grátis, certo? Tudo bem. Tudo bem, um aqui. Ó, captura brilhante. Tudo bem, mais um no centro. É como um jogo de beisebol. Esses são jogos reais da Nintendo. Você precisa de um Nintendo de verdade para jogá-los. Não é um jogo emulado. Deus nos ajude. Tudo bem. Então, estou na indústria há muito tempo. Tempo suficiente para lembrar quando tínhamos que pagar pelo nosso próprio café e não tínhamos conferências como esta e ninguém realmente se importava conosco. Na verdade, eles não queriam fazer leis ou mesmo nos colocar na cadeia. Éramos tão pequenos. Eles diziam: ah, dane-se esses caras das criptomoedas. E tem sido extraordinário observar o crescimento e a evolução do setor nos últimos 15 anos. Sabe, passamos de um Bitcoin de $1 para um Bitcoin de mais de 120 mil e nada, para um ecossistema de 4 trilhões de dólares com meio bilhão de pessoas, o que é realmente mágico quando você pensa sobre isso. E é importante quando temos grandes marcos de crescimento refletir um pouco sobre para onde estamos indo e o que precisa ser resolvido, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser construído. Aqui está o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Vamos passar de meio bilhão de pessoas no setor de criptomoedas para mais de 1 bilhão. Vamos de um movimento predominantemente voltado para o varejo para um movimento institucional. E você já vê isso com a Franklin Templeton e a BlackRock e todas as grandes empresas de tecnologia como o Google e outras. Na verdade, fizemos uma apresentação ontem com o Google Cloud. Eles estão no espaço da Web3. Eles querem fazer parte disso, assim como a Microsoft, a Amazon e o resto. Com eles trarão centenas de bilhões, eventualmente bilhões de clientes para o espaço. O grande desafio para nós nos últimos 4 anos foi a regulamentação. Temos essa coisa chamada Estados Unidos da América. Se você nunca ouviu falar, deveria vir. Você deveria dar uma olhada. É muito legal, muito grande. Alguém riu. E aparentemente aquele país decidiu entrar em guerra com o espaço das criptomoedas. E eles lutaram contra nós por anos e anos. Eles diziam essas coisas insanas como: entre e registre-se. E a Coinbase disse: ok, diga-nos o que fazer. Eles se reuniram mais de 20 vezes com a SEC. E então a SEC os ignorou e os processou por não se registrarem. Todas as bolsas nos Estados Unidos foram processadas. Todo mundo recebeu uma intimação. Eles entraram em guerra com nossa indústria. Eles lutaram contra nós. E você sabe o que fizemos? Encontramos um novo presidente e vencemos. Então, foda-se eles. E passamos de Estados Unidos da América que odeiam criptomoedas, tentando nos matar a todos, nos tirar do mercado, para o Genius Act sendo aprovado, e em breve o Clarity Act será aprovado, para o presidente dos Estados Unidos emitindo sua própria memecoin para eles realmente quererem trabalhar conosco. O problema é que é como um cachorro que persegue carros o tempo todo. Nós nos acostumamos tanto a odiar o governo agora que somos o homem e pegamos o carro e pensamos: o que faremos com este carro? Temos que resolver isso. Então, muitos empreendedores vêm até mim e dizem qual é a próxima grande oportunidade para o espaço das criptomoedas, e eu digo a eles que é lidar com o sucesso. Nós vencemos,
mas agora precisamos realmente fazer algo para vencer. É fácil ser o rebelde. É fácil ser o opositor. É fácil ser o crítico. O cínico, a pessoa de fora que olha para dentro e diz: se eu fosse eleito, se eu fosse a pessoa poderosa, se eu fosse o rei, eu faria as coisas de forma diferente. E assim como Cartman em South Park, que finalmente venceu a eleição e se tornou presidente da turma, agora temos que liderar. Temos um assento à mesa. Não há maior exemplo disso do que quando eu estava em Salt. Eu era um auditor do Fed com Ron Paul e todas essas outras coisas. Eu pensava: dane-se o Fed, sabe, auditoria do Gal, abolir o Fed. E então eu estava sentado em uma reunião com Hannah Tully e Sergey Ilia e todos esses outros caras e 2 governadores do Federal Reserve e eles estavam falando conosco sobre a política do Fed e eu disse: como eu cheguei aqui? Isso é loucura. Eu queria me livrar desses caras. Agora eles estão falando conosco. Então, temos que liderar como indústria. Temos que vencer como indústria. Temos que descobrir uma visão para o futuro. E o que isso significa é que temos que colaborar e conversar uns com os outros. A era de conflitos e competição acabou. Não há mais Solana versus Ethereum versus Cardano versus Bitcoin e maximalismo isso e maximalismo aquilo. Ninguém mais dá a mínima. Agora, a questão é como integrar os próximos 500 milhões de pessoas, o próximo bilhão de pessoas, os próximos 2 bilhões de pessoas e como reescrevemos os sistemas econômicos, políticos e sociais do mundo e quais princípios e propriedades esses sistemas têm. Quando você olha para esta conferência, vê todas essas empresas incríveis e, sob elas têm capacidades incríveis. Elas têm privacidade e divulgação seletiva. E muitos desses sistemas são realmente descentralizados ou aspiram a ser assim. Eles têm contratos inteligentes. Eles têm NFTs. Eles têm capacidade de meme. Você pode construir qualquer token que quiser. Eu tenho células-tronco em meus estandes. Essas são a analogia biológica do que são as criptomoedas. As células-tronco podem se tornar qualquer coisa. Elas podem ser tecido cardíaco ou cerebral. Elas podem ser tecido muscular. E um token pode ser qualquer coisa. Pode ser uma moeda. Pode ser uma mercadoria. Pode ser propriedade intelectual. Então, o mundo está sendo tokenizado. O mundo está sendo blockchainado. Mas nós, como indústria, temos que nos unir e nos perguntar: para onde vamos a partir daqui? Agora que estamos na sala, agora que temos um assento à mesa, agora que estamos ajudando a escrever as leis, agora que estamos trabalhando com os figurões, o que dizemos a eles? Como mudamos as coisas? É quase necessário que haja uma declaração de direitos do consumidor sobre como deve ser sua experiência de vida. Agora, temos alguns grandes sumos sacerdotes do passado que nos disseram o que fazer. Satoshi é o mais importante deles, o papa das criptomoedas. E uma das coisas em que Satoshi acreditava mais do que qualquer outra coisa é, em sua essência, esse conceito de responsabilidade inclusiva. E o que isso significa, de forma bem sucinta, é sua capacidade de verificar as coisas. Bem simples, difícil de conseguir. Eu lhe envio uma transação. Como você sabe que as moedas existem? E como você sabe que não gastei 2 vezes? Porque você tem uma cópia do blockchain. Portanto, você pode verificar a transação por si mesmo. Isso é essencial. E é a primeira vez na história do setor financeiro em que um consumidor individual de um livro razão digital tem a capacidade de fazer isso. Quando olhamos para os próximos 5 ou 10 anos, há uma pergunta natural a ser feita. Podemos estender essa capacidade de responsabilidade inclusiva além de uma transação financeira e além da exigência de ter um nó completo? Podemos estender isso para que você em seu telefone celular, em seu laptop, em uma rede estrangeira a qual não tem conexão possa verificar uma prova na rede e saber que o que está vendo é real. Sejam os tokens, o estado de um contrato inteligente, a identidade de uma pessoa, quando ela afirma ter uma credencial, afirma ser membro de um país, o que quer que seja. Na verdade, como uma pequena observação, temos uma carteira chamada Lace e um de nossos fornecedores aparentemente tinha um desses funcionários norte-coreanos. Acabei de receber o memorando esta manhã e ele estava escrevendo um código e eles tentaram nos chantagear e disseram para nos dar todo esse USDC ou então vamos doxar seu código base. Você sabe, nós dissemos bem, é código aberto, seu idiota. É ótimo para o espaço. Eu gostaria de saber que as pessoas que trabalham para mim e os contratados que trabalham para mim não têm vínculos formais com a Coreia do Norte. Isso seria muito, muito bom, certo? Coisas assim.
O mundo precisa de confiança novamente. Então, quando olhamos para o futuro e esses formuladores de políticas nos perguntam em Singapura, no Japão, na Coreia e em outros lugares, do que precisamos, você diz, bem, precisamos da capacidade de provar as coisas. Então, nos últimos 6 anos, temos trabalhado em uma coleção de tecnologias que chamamos de meia-noite. Você verá o stand para isso ali. Você tem essa ideia de uma queda de geleira. E é muito mais do que apenas um novo token ou algo novo. É um novo paradigma. O objetivo do Midnight é dar a todo o espaço das criptomoedas e, a longo prazo, a todo o espaço legado, uma caixa de ferramentas que você pode usar para resolver duas grandes questões. Uma, quando você diz algo, você tem a capacidade de provar que aquilo é real. E 2, para restaurar sua privacidade. O mundo legado exige que todas essas informações sejam coletadas sobre quem você é para fazer negócios com você. É KYC e AML e todas essas outras coisas e é radicalmente incompatível com o mundo das criptomoedas. No entanto, agora temos que fundir os dois nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Então, precisamos de alguma concepção de como separamos o que é privado, o que não é privado e como você divulga. Ao mesmo tempo, o mundo das criptomoedas exige a capacidade de provar coisas sobre coisas porque existem mais de 30 mil blockchains e queremos viver em um mundo de interoperabilidade. Queremos viver em um mundo de liquidez. Queremos viver em um mundo onde sua DEX tenha tokens de centenas de blockchains diferentes. Queremos viver em um mundo em que seu DeFi não se importe de onde obtém o TVL. Então, como viveremos nesse mundo se os blockchains não conseguem se comunicar entre si? Como viveremos nesse mundo se não for possível provar propriedades sobre os ativos subjacentes? Criamos o Midnight para resolver esses dois grandes problemas. Criamos o Midnight para ser uma camada de prova universal, para poder ser usada para dobrar diferentes blockchains, para poder ser usada para fazer declarações sobre os ativos que está gerenciando e, ao mesmo tempo, para dar a você a capacidade de escrever contratos inteligentes privados. Então, em uma linguagem muito simples, é uma variante do TypeScript e, por si só, uma variante do JavaScript. Então, se você é um desenvolvedor de JS, não é nada que você nunca tenha visto antes. Você pode estender para Solana, Cardano, Bitcoin, Ethereum, Avalanche, BNB e muito mais, XRP também. Pode adicionar camadas de privacidade e divulgação ao seu sistema. E o que isso significa é que podemos começar a falar sobre liquidação e conformidade. Se você tem dinheiro, está em total conformidade. Podemos começar a falar sobre reformar e revisar esses regimes estúpidos e draconianos de AML-KYC que foram projetados para mercados de papel das 9 horas às 17 horas que funcionam de segunda a sexta-feira, sabe, em estados-nação. Podemos começar a falar sobre torná-los globais 24 horas por dia, 7 dias por semana, e poder ter clientes em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora e onde quiser. É apenas uma das muitas inovações nas quais temos trabalhado. A outra coisa é que queríamos ter um kit de ferramentas para reunir todas as tecnologias de aprimoramento de privacidade em um só lugar. Você ouvirá a palavra salada de coisas: RAM alheia, computação multipartidária, ambientes de execução confiáveis, criptografia totalmente homomórfica, todas essas coisas. Tipo, quem diabo sabe como isso funciona? Está em todo lugar, sabe, e há muitas peças móveis. Então, você precisa de um lugar onde possa colocá-lo. E o que você precisa é começar a falar com as pessoas. Você começa a falar sobre experiências, tendas e dados. Então, criamos o Midnight para isso também, para ser uma forma de conectar tudo, agregar com o off-chain e o on-chain e reunir tudo. Então, no final do ano, a rede começará a ser lançada e já temos a rede de testes em execução. Eu queria compartilhar isso com todos vocês e dizer: ei, esta é a próxima geração do espaço das criptomoedas. Eu estive por perto em todas as gerações, do Bitcoin ao Ethereum, passando pela terceira geração, com Cardano e Solana, entre outras. Esta é a última milha e esta é a geração mais importante, porque é a geração adulta. É aqui que pegamos o lado legado do mundo e o lado DeFi do mundo e os combinamos. Esta é a estrutura, o processo de pensamento que inicia a conversa sobre como realmente reconstruímos o mundo. Por exemplo, você não gostaria de um sistema de votação em que pudesse verificar seu próprio voto? Você não gostaria de um sistema de cadeia de suprimentos em que você pudesse consultá-lo a qualquer momento e obter provas que lhe dissessem coisas como se ele é neutro em carbono, se é de comércio justo ou se não foram usadas crianças para obter lítio? Você não gostaria de ir ao supermercado e, ao comprar sua carne, escanear o código QR, verificar se ela é alimentada com capim,
não é transgênica e não contém todos os tipos de hormônios estranhos e essas coisas. Esse é o tipo de coisa que gostaríamos de fazer. E o pessoal de tecnologia há muito tempo nos diz que isso está chegando. É para isso que o Midnight foi criado, para resolver todas essas coisas. Isso não passou despercebido por mim, viajando 243 dias este ano. Tenho vivido basicamente em hotéis e, se eu me machucar ou ficar doente, para onde irei? Vou para um hospital em um país que fala uma língua que eu não falo. Como eles conseguem meus registros médicos? Como sei que os médicos de lá são qualificados para me tratar? É um pensamento meio assustador. Bom, seria legal ter um sistema onde isso funcionasse magicamente. Fluxo global de dinheiro implica fluxo global de informação. E a informação simplesmente não pode se mover. A informação tem que se mover da maneira que Satoshi queria, que é com responsabilização inclusiva. Ela tem que se mover com provas. Esse é o tipo de coisa que torna o blockchain real. Esse é o tipo de coisa que torna fácil para a economia tradicional trabalhar com a nossa economia porque, sabe de uma coisa? Eles nos deram a vitória. Eles disseram: sabe de uma coisa? Vocês venceram. Vamos aprovar a lei da clareza. Vamos abrir a regulamentação para vocês. Vamos abraçá-los. Todas as grandes empresas estão executando nós de criptomoedas agora. Todas as grandes empresas têm grupos de pesquisa de blockchain. Não há nós contra eles. Agora, cabe a nós, como setor, trabalhar juntos e descobrir todos esses componentes e descobrir o que queremos. Falamos sobre regulamentação. Eles dizem o que devemos fazer. O que devemos fazer? Eu digo que a regulamentação daqui para frente deve ser APIS e SDKS. Deve ser uma parceria público-privada. Bem, o regulador vem até nós e diz que é isso que queremos. Vocês, como setor, escrevem os contratos inteligentes, os tornam de código aberto e, se quiserem cumprir, basta chamá-los de API. Não contratem um advogado, contratem um engenheiro. O acordo é conformidade. Bem simples, certo? Poderíamos realmente fazer isso acontecer nos próximos 5 anos na Coreia, aqui em Singapura, em Abu Dhabi e, sim, até mesmo nos Estados Unidos, se insistirmos o suficiente. E então os europeus encontrarão uma maneira de aceitar. Eles adoram regulamentar lá. Eles adoram mesmo. Mas sabe de uma coisa? Isso não é mais problema deles. Eles nos disseram que podemos fazer isso. Então, eu criei o Midnight para isso. É o trabalho da minha vida junto com o Cardano. E eu adoraria que vocês dessem uma olhada. O mais louco é que você provavelmente já o possui. Em vez de fazer um ICO, em vez de recorrer a capitalistas de risco e participar desse jogo bizarro e complicado de tokens, percebi que sou muito rico. E quando você é muito rico, sabe o que pode fazer? Você pode simplesmente doar coisas. Então, eu distribuí com um airdrop. 8 ecossistemas diferentes, 7 blockchains, 33,5 milhões de contas são elegíveis. Airdrops acontecendo agora mesmo, então confira para ver se você possui Bitcoin, Ether, Sol, AMA, BNB, Cardano, XRP, Brave ou o token BAX. Provavelmente você é elegível para alguns. Então, tudo o que peço é que você faça parte disso, resgate um pouco, construa algo, e depois de construir algo, comece a sonhar sobre onde o mundo precisa ir. Para encerrar, temos uma pequena janela de tempo, não muito grande, pequena, nos próximos anos, em que decidiremos como a humanidade viverá no próximo século. É isso. Estamos na linha de chegada e podemos decidir se a humanidade quer viver em um cenário infernal distópico, onde tudo é um produto SaaS. Você não possui nada e basicamente lhe dizem quais são seus direitos e você não possui sua própria identidade, dados ou pontuação de crédito. E a qualquer momento você pode ser colocado na lista negra, censurado ou removido da plataforma. Nós meio que experimentamos isso durante a Experimentamos isso em muitos aspectos diferentes ou podemos decidir no mundo da liberdade que o blockchain pode restaurar isso, mas não obtemos isso de graça. Temos que construí-lo. É uma coisa participativa. A razão pela qual esta conferência existe não é porque uma agência governamental fez isso ou uma iniciativa governamental fez isso. Este é o resultado das decisões emergentes de centenas de milhões de pessoas nos últimos 15 anos decidindo construir esta indústria. Não há razão para que, com o dinheiro que temos, as multidões que temos, não possamos reconstruir o mundo de uma forma mais justa e de uma forma em que a propriedade retorne às pessoas. Sempre acreditarei na descentralização e sempre acreditarei no seu poder. E é por isso que criei o Midnight para lembrar ao mundo que você deve ser dono da sua própria identidade. Você deve ser dono dos seus próprios dados e suas liberdades de associação, comércio e expressão são dadas por Deus, não pelo governo. Elas não podem ser tiradas de você. E se as pessoas tentarem, nós as tomaremos de volta. Então faça o que quiser com isso.
E saiba que às vezes vencer é mais difícil do que perder. Saúde!